bem-vindos ao programa Urbanidades, aqui pela TV Unisantos. Este é mais um programa da terceira temporada. Essa terceira temporada, que juntamente com as anteriores, está disponível para você no site www.programaurbanidades.com.br. No programa desta noite, que você pode estar vendo no domingo também, antes do almoço, não esqueça, ou quem sabe na madrugada de quarta para quinta, ou talvez no site em qualquer hora do dia e da noite, tem uma pessoa que é parte da história da TV brasileira. Uma pessoa que passou pela publicidade, fez dublagem, fez cinema, fez música, marchinha de carnaval, enfim, que está aqui comigo. Quem vê esse senhor aqui de 72 anos não sabe que ele é uma testemunha de tudo que a nossa TV viveu desde a década de 60, ainda embrionária, começando pela extinta TV Tupi, não é isso? 62. 62. Bom, eu estou aqui com o Roberto Marques, que ficou conhecido para o grande público pela voz? Pela voz não seria, né? Ou pela beleza poderia ser. Bom, na época, né, você fazia um personagem que tinha um quê de avaliador de estilos. E, né? O Roberto cunhou uma expressão que durante a década de 70 era parte de conversas cotidianas, não é? Claro. Que era... Eu gritava, cuidado com o boco-moco! Cuidado com o boco-moco, né? O boco-moco era uma pessoa, era isso? Não, o boco-moco era todas as pessoas que eram cafonas. Boco-moco! Quem que inventou essa expressão? Foi o falecido Arapuã. Arapuã, que era um... Arapuã era publicitário, ele escrevia no jornal Última Hora, Hora Bolas, e era também diretor da extinta, da TV Bandeirantes atual. Bom, eu estou invertendo a ordem aqui para fazer um bate-papo bem descompromissado. O Teobaldo, que era o personagem que falava, o Boco-Moco, ele surge já na década de 70. 70, 69, 70. Mas você entra para a TV, ou sua primeira experiência, ainda como figurante? Figurante da TV na Tupi. TV Tupi em 62, é isso? 62. Como é que foi isso? Como é que era essa TV? Não, era TV, assim, vamos supor que a gente era... TV a carvão, né? Porque as câmeras todas eram aquelas câmeras... Você imagina a TV, primeiro, a TV, a câmera, as cores, era do tamanho dessa sala. Era tão grande, o equipamento de videotape era um prédio todo. Então, agora hoje, você vê um videotape que é minúsculo. Se bem que, se eu me lembro bem, de ler a respeito, ou de ouvir falar, aqueles programas, né, na sua grande maioria não eram gravados. Não, né? a televisão veio, o videotape veio na década de 60, no fim de 60. Ou seja, aqueles primeiros programas, eles eram... Era ao vivo. Né? Você fazia humor naquela época já? Eu entrei na televisão para cantar. Você imagina. Foi graças a Deus que o público ficou livre de ouvir eu cantando, né? Mas eu soube que mesmo assim você gravou 9 discos. Eu gravei 9 discos, a maioria tudo de carnaval. Tá. Então tinha até uma marchinha muito famosa na época, que até hoje é cantada nos salões, que era o Teobaldo. O Teobaldo tomou conta da cidade, que tremenda curtição. Levantou a cabeça com a garrafa na mão. Isso aí ficou Isso é da década de 70. Mas volta para a década de 60. Isso. Bom, você entrou na Tupi. Entrei na Tupi. E era proibido, você imagina como era difícil entrar? Você entrava no estúdio para gravar, você era proibido de falar com os artistas. Porque tinha uma proibição que esta não falava com o principal. Então, só se o artista se dirigisse a você. Aí você poderia responder. Você vê como era difícil o negócio. Em 62, nós fazíamos todos ao vivo. Às vezes, a gente fazia ali o TV de comédia, TV assim, que usava 3 estúdios. Você imagina a loucura que era. E era ao vivo. E saía. Não sei como saía. Quer dizer, você saía de um e ia para o outro? Saía de um, a câmera saía correndo do estúdio, ia para o outro estúdio, e já tinha outro cara te esperando lá. Era uma loucura. Na minha colinha aqui, eu tenho que você, em 62, participa de um seriado com o famoso, já falecido, Zelone. Né? Zelone. Era um cara. ídolo teu da época?
O Zelone tinha também um programa, que ele era o Ana Maria Braga da época, porque ele fazia um programa de comida. Ele fazia Forno e Companhia. Então ele ensinava já, naquela época, ele ensinava o pessoal a cozinhar. Mas o Zelone, a gente gravava esse Dom Camilo, que Elias Glaze, que é um ator que até hoje está trabalhando é vivo ainda, trabalha na TV Globo, um grande ator. E tinha o Casarré, tinha muita gente famosa naquela época. Tinha o Nuno Léo Maia, que é aqui de Santos, e a Terezinha Sodré. Que era um menino, né? Ele fazia um casalzinho, a Terezinha Sodré fazia um casalzinho jovem da trama. Esse seriado, Dom Camilo e os Cabeludos. Cabeludos. Era uma novelinha? Não, era um negócio, se passava assim na Itália, que o Elias Glaze era um prefeito comunista. E brigava com o padre, que era o Zelone. E eu era o Coroinha. E tinha o Paulo Figueiredo também, era um elenco espetacular. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Era um padre comunista? Padre comunista. Estão falando de uma série que passava em Não, 60... padre não, o prefeito era comunista. Isso em 62, né? Isso. Num momento pré-golpe. Isso. Né? Isso deu problema depois? Aí? Não, e deu muito problema, que depois veio a censura, depois você não poderia fazer nenhum programa se não tinha um censor junto. Então, você trabalhava ali você tinha de fazer programa humorístico, primeiro você tinha de se apresentar para o censor. E depois você faria a apresentação ao vivo. A gente estava até comentando isso, né? Que eu participei de um processo de entrevista de pessoas do circo. E no circo você não tinha muito como te dar o roteiro para o censor, né? Não tinha. Na TV ao vivo isso também acontecia, né? Não, e a gente enganava os censores também, né? Na hora não podia cortar, era ao vivo mesmo. Então a gente falava, o senhor vai desculpar, eu esqueci, mas eu não podia. Aí você enganava, porque se você fosse fazer o que eles... Às vezes mandavam um censor que não ria de nada. Como é que mandava um censor fazer um programa de humorismo que não gostava de humorismo? Não, E você também comentou, nós temos só um minuto para acabar o primeiro bloco, Claro. já é uma loucura isso aqui. Caramba. Pois é, que algumas expressões que eram, que não sugeriam baixo calão, Isso. em São Paulo, no Rio... Porque a gente fazia os programas, eu fazia o programa do Moacir, a gente fazia segunda aqui, terça em Minas Gerais, quarta no Rio de Janeiro, quinta no Nordeste. Então, muitas coisas que a gente falava em São Paulo, não podia falar no Rio. Tinha sacanagem, vamos supor, é uma coisa normal hoje. Sacanagem. Para com essa sacanagem. No Rio era outra coisa. Claro. Então você falava sacanagem, aí o assessor, não, isso aí corta. Claro. Isso aqui não pode falar. Essa migração, São Paulo um dia, Rio no outro, era porque as TVs eram regionais, você não tinha rede, né? Nada, não tinha rede. Bom, nós acabamos o primeiro bloco já. Já? Brincadeira, sacanagem, né? Sacanagem. E a gente volta daqui a um minuto conversando mais com o Roberto Marques. Presta atenção no jeito do Boco falar. Você é mesmo do Arco da Velha, hein? Oh, como vai essa bizarria? Boco?